Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa lição lendo alguns trechos e fazendo os nossos comentários, citando também alguns livros da doutrina espírita, os livros basilares, para que a gente possa enriquecer a lição que Emmanuel nos trouxe. Lembrando, quando a gente vai observar o título, que Casa Espiritual vem falar para nós sobre responsabilidade individual que todos nós deveremos ter, no sentido de fazer a reforma íntima. Então, quando ele com muita propriedade faz essa analogia à casa espiritual, à casa mental, né, fazendo uma comparação como se fosse um engenheiro, um arquiteto que projeta e executa uma obra, nós também somos os artífices das nossas vidas. Somos nós que deveremos estabelecer para nós mesmos um projeto de elevação espiritual. E é assim que Emmanuel vai nos falar na lição. Então eu vou ler um pequeno trecho e fazer o comentário. No primeiro parágrafo, Emmanuel fala o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ele cita um trecho do Evangelho, do qual Pedro traz esse ensinamento do Mestre, e ele vem falar para nós sobre nós todos somos essas pedras vivas. E qual que é o significado dessa expressão? Remete à individualidade espiritual. Então, nós tivemos, todos nós, o momento de nossa criação. Não espírito, mas princípio inteligente. No universo como um todo, nós temos em profusão Deus criando uma lei universal, uma lei perfeita. Então, em todo o universo, não simplesmente circunscrito a um planeta tão pequeno como o nosso, mas tão importante ao mesmo tempo, mas é uma lei universal. Pensemos aí no infinito e na criação de Deus. Então, quando Pedro faz essa analogia, que nós somos pedras vivas, na verdade, ele está trazendo essa reflexão da nossa criação enquanto princípios inteligentes, que somos todos e conseguimos nos desenvolver graças à oportunidade que Deus nos deu e chegamos ao mundo com todas as potencialidades dessas pedras, que também remete a uma metáfora da resistência, da fé, da coragem que todos nós temos para viver. Então, a simbologia fala do que é simples da pedra, né? Mas do que é possível na construção, quando vamos falar da casa espiritual. Todos nós temos latentes essas potencialidades que Deus nos deu. Cabe a nós, como artífices do nosso futuro, trabalharmos, laborarmos em nossa própria casa espiritual, em nosso próprio benefício, esforçando por compreender melhor a vida, por compreender melhor o contexto no qual todos nós estamos inseridos, porque nós mesmos elegemos para as nossas vidas as provas, as dificuldades, porque somos herdeiros de nós mesmos. Então, dessa maneira, tudo o que eu fiz em existências pretéritas, agora surge a oportunidade da redenção espiritual. Então, a semeadura é livre. Se eu semear boas sementes, colherei frutos doces. Mas se eu semear sementes ruins, se eu semear tempestade, eu vou colher o quê? Dentro da lei de causa e efeito. Nós vamos colher dificuldades, sofrimentos, vicissitudes, que são também importantes. A doutrina espírita nos traz a sabedoria ao compreendermos que os sofrimentos são importantes, apesar de que ninguém quer ficar sofrendo. Todos nós que passamos por essas dificuldades, a gente quer sair delas, mas
essa é justamente a oportunidade de crescimento. Quando nos deparamos com essas vicissitudes e nos esforçamos por superá-las, quais sejam, cada um de nós tem o seu bocado, tem as suas dificuldades, tem as suas oportunidades, se a gente encarar dessa forma, como oportunidade de crescimento. Porque a evolução só se consegue pelo amor, mas o sofrimento tem a capacidade de nos tirar de uma condição de inércia, de uma condição, às vezes, estacada, para movimentação no sentido de superação. Então, que a gente possa fazer essa reflexão dessas casas vivas citadas pelo Pedro, Simão Pedro, apóstolo de Jesus, no sentido da gente edificar as nossas casas espirituais. No livro A Gênese, do Pentateuco kardeciano, no capítulo 11, nós temos a seguinte frase: o Espírito é o artífice do seu próprio destino. A edificação, no caso, citando aqui Pedro, falando da casa espiritual, é o processo evolutivo contínuo, onde o Espírito soma experiências e virtudes, tornando-se templo vivo da lei de Deus. Observem a forma de se expressar, quer dizer, nós somos esses espíritos que têm as suas experiências, virtudes, vícios, e que nós nos tornaremos, quando a gente fala de Jesus, que Jesus, ele veio ter conosco para salvar a humanidade, certamente, como espírito puro, governador espiritual que recebeu de Deus essa missão de fazer avançar a humanidade terrestre, certamente, ele é o guia, o modelo a ser seguido. Mas a salvação, cabe uma pequena observação sobre essa palavra, que ninguém salva o outro. Nós nos salvamos ao nos retirarmos de uma situação de ignorância. A ignorância do conhecimento das coisas espirituais, da casa espiritual. Então, quando ele está falando assim, que o processo evolutivo contínuo depende de cada um de nós nos tornarmos. Percebe a conjugação verbal? Então, não é ninguém que vai fazer, uma mãe não faz pela filha o que ela mesma deve fazer no seu enriquecimento pessoal, intelectual, moral. Certamente, como pais, a gente tem sim a missão de proporcionar, de dar bons exemplos, de pegar os filhos em tenra idade, como se pudéssemos comparar, os próprios espíritos superiores fazem essa comparação nas obras básicas, de uma argila moldável, maleável. Então, a criança, em seus primeiros anos de vida, ela se poderia utilizar essa metáfora. Então, ali a gente pode aparar as arestas, a gente pode dar o exemplo, então a gente vai, como todos os pais, são esses tutores. Os filhos não são nossos filhos. Os filhos são filhos de Deus. Mas nós somos aqueles que receberam a responsabilidade de acolhê-los no nosso lar e de proporcionar para eles oportunidades de crescimento espiritual. Crescimento material, sim. Estudo, instrução, esforço pessoal, a busca pelo aprimoramento, por se engajar em sociedade, com todas as dificuldades que nós nos encontramos ao buscarmos sermos aceitos, ao buscarmos integrar no ambiente de trabalho. Então, os pais têm essa capacidade, pela experiência, de fazer com que os filhos consigam caminhar. Todos nós temos essa responsabilidade e recebemos de nossos pais muitos valores. Então, nós também temos que fazer isso. Mas, quando fala aqui tornar-se templo vivo da lei de Deus, é porque o reino de Deus não é externo, algo externo. Quando nós desencarnarmos, quando morrer o corpo e o espírito desencarnar, a gente vai para o inferno, a gente vai para o céu. Não existe um lugar circunscrito. Existe um estado da alma, um estado de consciência, o despertar das nossas potencialidades latentes em nós, que nós, com o exemplo de você se tornar, então, um artífice do seu próprio destino, do seu futuro, esforçar por burilar essas qualidades que nós todos temos.
No segundo parágrafo da lição 133 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai falar o seguinte para nós: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, nada no universo e nada em nossas vidas existe em caráter permanente. Tudo é dinâmico, tudo é mutável. E assim somos nós. Quando fala do esforço, né, da modificação para melhor, todos nós queremos ser melhores, mas em qual sentido? Qual o objetivo a gente tem traçado para as nossas vidas? O objetivo simplesmente do crescimento financeiro, material, aquisição e posse das coisas que são passageiras? Então, colocar a nossa felicidade na busca pelas próprias influências que nós temos hoje, com as mídias sociais, com a tecnologia, tudo nos concitando ao consumismo, ao sexismo, ao egoísmo. Então a gente observa na humanidade atualmente um movimento em busca da felicidade, mas é um movimento que às vezes, pela lógica do lucro, do consumismo, de concitar as pessoas a buscar a felicidade nessas coisas, a gente observa que as pessoas estão cada vez mais se tornando tristes, os relacionamentos humanos têm se arrefecido, as pessoas quase já não se convidam mais para tomar café juntas, para conversar, cada um fica em seu reduto familiar, às vezes mesmo dentro do lar, as pessoas já não conversam direito, com as redes sociais e essa ilusão que a tecnologia, que é neutra em si, mas quando bem utilizada é importantíssima para o crescimento humano, mas quando a gente começa a utilizar essa tecnologia para uma fuga do relacionamento humano, que é o mais importante para o crescimento, a convivência com o diferente, a convivência com o outro, com um parente que é mais difícil. Então, essas condições é que nos fazem crescer, porque nos proporcionam a oportunidade de sermos mais benevolentes para com a imperfeição do outro, de perdoarmos mais, porque afinal de contas nós temos tantas misérias que precisamos da misericórdia de Deus, todos nós. Então a todo momento precisamos que Deus nos proporcione. Não podemos afirmar que Deus pune ou que Deus perdoa. Não é isso. A gente ainda não tem noção do que realmente é Deus. Então a gente fazer uma imagem antropomórfica de um ser que aponta o dedo e condena, certamente isso não é Deus, né? Então toda a sua lei de perfeição, lei de amor, a sua lei moral, que é a força mais intensa que tem no universo, é para nos proporcionar esse despertar da consciência, para a gente, por si mesmo, buscar o crescimento. Então, certamente, esse esforço por domar as nossas más inclinações, apesar de que eu continuo recorrente, né? Continuo cometendo os mesmos erros, porque ainda somos imaturos espiritualmente falando, né? Então, objetivos, metas para as nossas vidas, nós temos que estabelecer, porque senão a gente fica a esmo, a gente fica meio perdido, sai, deriva do caminho, depois volta com sofrimento. Mas se a gente tem essa vontade ativa de dominar essas más inclinações e de buscar sermos esse homem novo que quer despertar, então a felicidade, ela não é um lugar, não é um estado. Eu não vou para o céu, e se eu cometer coisas ruins, eu não vou para o inferno. Eu já estou nessa condição de consciência, seja onde estivermos, aqui ou quando retornar para a pátria espiritual. Então, um estado de consciência, de ter tido a oportunidade de fazer o bem, de ter se esforçado por dominar essas más tendências, isso vai nos trazer tranquilidade quando chegar a oportunidade da gente estar retornando. Ou não, né?
aqui mesmo, onde a gente estiver. Por isso que fala desse esforço. E para ter esse esforço, essa meta, estabelecer isso nas nossas vidas, a gente precisa deliberar, decidir, nós mesmos. Eu quero ser feliz. E como? Fora da caridade não há salvação. Fora da lei de amor, fora da prática do bem, não há como. Então a salvação é a libertação da nossa ignorância de que a vida ilusória deve ser seguida com a ânsia de buscar a felicidade. Mas ninguém vai encontrar a felicidade duradoura nessas questões da ilusão que o mundo hoje e todas as suas facilidades e todas as suas portas largas oferecem, né? A felicidade, ela é um estado da alma e por isso a gente precisa de uma reforma íntima. Terceiro parágrafo da lição que Emmanuel nos traz. Valendo-nos do símbolo, recordamos, o símbolo que ele está falando é da casa espiritual, né? Recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era, entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Então está falando aqui para nós, no livro dos médiuns, fala o seguinte, da obsessão. Processo de interferência mental que todos nós passamos por ela. Todos nós nos influenciamos, a gente vive mergulhado no mar de pensamentos. Então nós nos influenciamos uns aos outros a todo momento e aqueles irmãos que já não estão mais com o instrumento de manifestação na matéria mais densa, que é o corpo físico, também aqueles que estão entre nós, convivendo conosco, também nos influenciam. Influências para o bem ou interferências para o mal. Como eu vou traçar a minha trajetória e dar vazão aos meus desejos, estabelecer o meu pensamento, utilizar do patrimônio do ser imortal, que é a capacidade de criar, de utilizar a sua memória, e todos esses atributos do ser, como eu estaria utilizando? Dando vazão ao processo da obsessão em que os irmãos, ainda ignorantes da verdadeira felicidade, que é a caridade, se eu der vazão, a influência vem, a influência espiritual, que todos nós passamos por ela, não tem como. Então no livro dos médiuns fala assim, ó, a casa mental abandonada, moralmente, atrai espíritos inferiores. A era e os seres venenosos, que foi dito aqui na lição de Emmanuel, elas simbolizam para nós essas imperfeições, os vícios, o egoísmo, que servem de laços para nos unir aos obsessores. Então, orai e vigiai. Orar para me fortalecer, para me afastar das tentações. Não é que vai te livrar das tentações. Não existe isso. Existe a oração no sentido de me pedir, de eu pedir força, coragem, fé, para superar essas minhas viciações, essas minhas imperfeições, e assim que eu conseguir conectar com Deus, para que eu possa permanecer conectado, a criatura com o Criador, num estado de alma mais, buscando sair da materialidade, todas essas imperfeições, conseguir me manter. Então, oscila muito, todos nós oscilamos no dia a dia. Daí, a poucos instantes você passa por uma contrariedade, você se encoleriza, daí você já fica agitado, ansioso. Então, nós somos realmente essas pessoas que são, a todo momento, suscetíveis a impressões, a interferências, a mudanças, porque é o nosso estado ainda de inferioridade. Nós estamos caminhando rumo à angelitude, mas ainda estamos no mundo, vivendo um mundo íntimo, o reino de Deus, o nosso coração, ainda cheio de imperfeições, vivendo num contexto social, de um mundo ainda de prova, né, de muitas provas e de expiação. É o nosso mundo que nós vivemos. Então, a gente precisa buscar isso que está falando aqui, fazer o bom combate, combater a nós mesmos, o homem velho,
E fazendo isso, pouco a pouco, a gente vai alterando, vai construindo, né? Porque o termo aqui é interessante, que Emmanuel fala da engenharia, da arquitetura espiritual. A gente vai tijolo a tijolo, amálgama a amálgama, a gente vai fortalecendo, criando uma couraça, criando condições de sermos aquelas pessoas que são fortes no seu intento de ser melhor. Então é isso que está falando aqui. No livro Céu e Inferno, no capítulo 3, fala o seguinte: o estado da alma após a morte depende do que ela construiu em vida. Uma mente em ruína cria o inferno interior. É o que a gente acabou de falar aqui, né? A gente vai estar, seja onde for, da forma como nós estamos projetando a nossa casa mental. Quarto parágrafo da lição, do livro Vinha de Luz. Aí Emmanuel vai trazer a reflexão para a gente. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Então, com relação a esse trecho, a gente foi buscar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, a seguinte frase: Jesus condena os fariseus que limpam o exterior do corpo, mas deixam o interior sujo. A fachada soberba é a hipocrisia e o orgulho. Aí, quando faz a analogia dos fariseus da época, era isso. É que eles ficavam fazendo as orações em público, com toda uma gesticulação, e Jesus os compara ao túmulo caiado, que é todo branco por fora da caiação, mas que tem as suas podridões por dentro, né? Então, que a gente não faça como os fariseus, nesse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que a gente possa fazer essa faxina íntima e não se preocupar com o exterior. Não é isso? Então, não é deixar o orgulho dominar a gente. Eu sou cheio de imperfeições, muitas. Mas o orgulhoso não quer transparecer as suas imperfeições. Então, toda observação que alguém possa fazer, um amigo, um parente ou uma pessoa que não é muito a pessoa que me tem afeição, e essas são as mais importantes, porque elas nos demonstram os defeitos que a gente precisa melhorar, que tem coragem de falar: você é assim e assim. Aí, se eu for orgulhoso, eu não aceito, retruco e não aceito. Mas se eu buscar uma das virtudes mais bonitas que Jesus nos ensina, se eu buscar um pouco de humildade, eu vou refletir e não retribuir com nenhum tipo de pensamento de revanche, nada disso, longe disso, mas aí eu vou refletir: então cabe aqui um ponto de atenção no meu trabalho de limpar essa casa espiritual, que fala aqui das edificações relaxadas, né, do lixo que nós guardamos, do lixo mental, das mágoas, dos ódios, dos sentimentos menos felizes que às vezes a gente guarda dentro de nós. Então está falando aqui que a gente tem que se livrar disso, tem que fazer reflexões, crescer, aprender e evoluir. No livro Obras Póstumas, a espiritualidade, né, ela levou para Kardec as suas reflexões, e muitos anos depois a sua esposa publicou esse livro, depois do desencarne dele. Foram 22 anos, parece, uma coisa assim. Mas aí o livro está falando o seguinte, aqui, a realidade do espírito é o que ele pensa e sente, não o que aparenta. No mundo espiritual, a desorganização interior é visível e constitui a verdadeira forma do espírito, sem as máscaras da carne. Está falando assim, aqueles de nós, todos nós temos as nossas máscaras, porque é uma necessidade social. Dentro de casa você tem um comportamento, espero que seja o mais cristão possível, mas quando você vai ao seu ambiente de trabalho, você tem que
ter a sua personalidade adaptada àquelas situações que te necessitam, né? De você, às vezes, não ter tanta tranquilidade, no ambiente profissional você vai ter que ter mais formalidades. Então, falar em máscara não é no sentido pejorativo, é no sentido que a gente tem que se comportar em sociedade de certas maneiras que se adaptem às necessidades do momento, né? Então, está falando aqui que é isso aí, a gente, quando você está sem o corpo físico, já não utiliza mais esse instrumento que foi entregue para a natureza reaproveitar todas essas substâncias que compõem o corpo físico, e nós agora vamos voltar para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Lá não existem as máscaras. A gente se manifesta da forma como nós somos mesmo, né? Por isso que Jesus nos concita: brilha a vossa luz. Ele está falando o seguinte, procure ser uma pessoa de bem, procure fazer boas ações, procure ser caridoso, procure perdoar mais que ser perdoado, igual Francisco de Assis nos ensina. Então, esse esforço, né, de reparar a casa espiritual é que vai fazendo essa luz brilhar. A alta frequência do amor faz com que a luz se irradie. Então, é o que está falando aqui no livro Obras Póstumas. Quinto parágrafo da lição de Emmanuel. Tanto quanto, está falando da casa espiritual, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, uma casa hipotecada, né? Talvez que está falando aqui. Sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Novamente, voltando ao livro O Céu e o Inferno, os Espíritos nos falam do Código Penal da vida futura. Novamente, não usando a reflexão de que Deus pune ninguém. Longe disso. Somos nós que nos punimos, nós mesmos, com a nossa consciência pesada depois. Nas reflexões que a gente faz e o despertar da consciência de que a gente fez coisas erradas. Isso que é o Código Penal da vida futura. Se a gente seguir esse código, que está preceituado aqui no livro O Céu e o Inferno, todos aqueles, vamos dizer assim, passo a passo ali, aquele receituário, a gente vai ter um futuro mais feliz. Mas aí fala aqui então, essas hipotecas de grande vulto que ele cita aqui, Emmanuel, no parágrafo, são esses débitos que a gente adquire diante da lei de causa e efeito. Os orientais chamam de karma. Na doutrina espírita a gente não usa essa terminologia, porque isso não é o que os espíritos superiores nos trouxeram na codificação da doutrina, tendo sido realizado por Allan Kardec. O conhecimento não é o karma, não é a roda de Sansara que os orientais, né, eles acreditam na reencarnação como animais, metempsicose, uma série de contextos que a gente não vai trazer nesse momento, porque não é a temática de hoje. Mas a compreensão dentro da doutrina espírita é lei de causa e efeito, não se fala karma, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela vai falar da necessidade de nós provarmos se realmente eu aprendi a lição e de nós repararmos os erros do passado. Então, o primeiro passo é esse. Eu, com um pouco de humildade, reconhecer os meus erros, reconhecer é o primeiro passo. Agora, eu preciso reparar aquilo que eu fiz de errado. Esse é o segundo passo. Então, essa reparação necessariamente passa pela necessidade, muitas vezes, do que eu fiz, se foi muito sério, muito gravoso para outra pessoa, aí certamente se tornará um processo expiatório para mim. Então eu tenho que fazer essa redenção espiritual, reparando, conciliando, né? Aprendendo a amar, aprendendo a ter mais respeito, não sendo tão egoísta, tão orgulhoso. Então é o que está falando para nós aqui no livro O Céu e o Inferno, sobre o Código Penal da vida futura. A gente traz as nossas necessidades de reequilíbrio em cada nova reencarnação. Então, Emmanuel se refere no livro O Consolador como sendo estações de tratamento sucessivas às reencarnações, que elas acontecem de maneira mais difícil
ou menos difícil, dependendo do que a gente faz. Então a gente é realmente aquele que vai projetar o seu futuro pelas nossas decisões. E essas reencarnações são bênçãos. Como a gente deve encarar o sofrimento como oportunidade, as reencarnações também são bênçãos. Várias vezes eu encontro pessoas, quando eu sair desse mundo aqui, eu não quero reencarnar mais não, Deus me livre. E a gente depois vai clamar a Deus, à espiritualidade superior, ao Mestre Jesus, novas oportunidades de reencarnação. Porque, tendo saído daqui, nós vamos nos encontrar conosco mesmo. E toda a nossa existência atual e as existências anteriores, o somatório, né, porque quando a gente fala que a gente é herdeiro de nós mesmos, nós somos esse somatório de esse indivíduo que passou por várias personalidades em existências anteriores, se reencarna na atual existência, então é um somatório de todas as anteriores, e agora ele quer continuar, porque nós estamos aqui hoje, em plena segunda-feira de dezembro, à noite, tendo saído de nossas residências, muitos tiveram como ir em casa, tomar um banho, fazer um lanche e vieram até a casa espírita, Jesus de Nazaré, como independentemente da religião, independentemente do culto, se a gente busca um local de estudo, a gente está buscando algo mais. Para depois desse estudo em grupo que nós fazemos essas nossas reflexões, dessa reforma íntima que a gente precisa fazer. Depois, eu tenho a oportunidade, muitos de nós, de receber fluidos salutares no passe que a Casa Espírita oferece, né? No culto evangélico, na igreja, né? Independentemente de religião, todos nós temos a oportunidade de decidirmos sair de casa para buscar Deus. Buscar Deus, é necessário buscar um local físico? Sim, porque a gente se confraterniza. Isso aqui é um momento de fraternidade. Agora, é necessário cultuar imagens? É necessário buscar um templo de pedra? Não, mas faz parte, é importante também, porque a gente tem a oportunidade de nos encontrar, trocar ideias, conversar, nos abraçar, de ser ouvidos ou de ouvir. Nós temos a oportunidade de receber esses fluidos salutares que os médiuns passistas doam e que a espiritualidade responsável por aquele momento ali potencializa os fluidos salutares e direciona, às vezes, para uma parte do organismo do paciente que está necessitada de um reequilíbrio energético. Então, é simplesmente formidável a gente ter tido a decisão de sair para buscar algo mais. Então, está vendo? Olha o conselho de Jesus. Batei a porta e ela abrir-vos-se-á. Não é isso que ele ensina para a gente? Ação da nossa parte. Nós precisamos querer. E o querer, ele tem que ser colocado em prática na forma de pensamentos que são as palavras do sentimento, né? Então, quando você verbaliza, você tem a oportunidade de interagir e você tem a oportunidade de praticar aquilo que vai dentro do seu coração. Então, é isso que nós precisamos buscar. Então, estamos aqui com o Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de liberdade. Somos escravos das consequências de nossas escolhas passadas. A liberdade plena, que aqui fala da residência livre, né, do Emmanuel, só é conquistada com a evolução moral e o cumprimento dos deveres. Quanto mais um espírito evolui, se torna superior em todas as características que um espírito superior possui, de sabedoria, de inteligência, de bondade, de benevolência, de indulgência, tudo que um espírito, e a gente tem muitos exemplos que Jesus mandou em toda a história da humanidade para nós, seja no Oriente, no Ocidente, todos foram missionários enviados por Jesus, muito antes dele estar conosco, como é o governador espiritual do planeta. Em toda a história da humanidade, ele sempre enviou os seus prepostos. Então, a gente percebe
esses espíritos superiores se tornam cada vez mais felizes em trabalhar. E a liberdade está diretamente relacionada a isso. Quanto mais adquirimos conhecimento, moralidade, maior aumenta a nossa responsabilidade. E a gente precisa, sendo responsáveis, cumprir os nossos deveres. Qual que é o dever que Jesus espera de nós? Sermos cristãos, sermos homens de bem. A missão do homem inteligente, segundo a doutrina espírita, é justamente essa: atuar no bem. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução fala o seguinte: a fé deve ser raciocinada e ativa. Não basta crer, é preciso praticar. Porque o tema de hoje, ele fala sobre a casa espiritual, sobre a engenharia que nós devemos fazer em nossas vidas para fazer esse raciocínio e conseguir praticar, construir uma vida melhor para nós mesmos. Então agora a gente vai ler, como o nosso tempo ali já está acabando, nós vamos ler um parágrafo da lição e fazer mais alguns comentários. Talvez não vai dar para a gente ler toda a lição e comentar tudo, porque o tempo é exíguo, mas eu convido a todos a buscarem esse livro na internet, porque ele tem em PDF, chama Vinha de Luz, autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então é só vocês digitarem lá, livro Vinha de Luz, Emmanuel, e depois vocês, por favor, tendo a oportunidade, digite lá para fazer um Ctrl+L, Ctrl+F de pesquisar, aí você digita assim, casa espiritual, aí depois vocês vão poder terminar a lição, né? A gente talvez não consiga terminá-la hoje, mas seria de um enriquecimento muito grande se vocês pudessem depois complementar o estudo. Então, nesse parágrafo, o Emmanuel fala o seguinte: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Olha que bonito. Então, no livro dos médiuns está falando isso, ó. A influência moral do médium e do espírita em geral é fundamental. Então, se a gente quer ter essa lição de Jesus apenas como carícia embaladora, né? Assim, a gente fica lendo o Evangelho, fica refletindo, mas isso não nos transforma, não permite a nossa reforma, porque aqui usa o termo reconstrução da casa íntima. Então, aí se torna estéril. Quando Jesus, o semeador, saiu a semear, às vezes ele jogava semente no terreno árido, pedregoso, e essa semente não dava frutos. A planta não germinava. Então, esse semeador que divulgou o Evangelho, o Cristo para todos nós, se a gente não aprender a jogar essas sementes em terreno fértil, dos nossos corações, terá sido um desperdício, né, vamos dizer assim, de tempo. Por isso que a gente precisa aprender a aproveitar o tempo, né? E aqui nós concluímos a nossa lição de hoje, concitando a todos os irmãos que possam buscar o conhecimento fundamental, que a gente busque conhecer mais sempre. Isso traz satisfação. Toda vez que você aprende uma coisa nova, principalmente com relação à reforma da casa espiritual, a gente sente satisfação. Então, são as pequenas coisas, as pequenas oportunidades que nós temos de crescimento espiritual, que a gente tem o despertar da consciência para aproveitar essas oportunidades. É um trabalho árduo. Construir uma casa não é fácil. Do alicerce, né, até o término da casa íntima. Mas nós estamos abençoados por Deus, temos essa oportunidade, temos as bênçãos que recebemos do Cristo, os seus ensinamentos, os seus prepostos, os seus missionários, a própria doutrina espírita
trazendo esse consolador prometido pelo Cristo, de trazer reflexões muito mais avançadas acerca da nossa condição espiritual, esclarecedora, consoladora. Então, que a gente aproveite esses momentos. Sem dúvida nenhuma, é o agora, é o despertar da consciência que a gente tem que buscar, estabelecendo isso como metas de vida, metas de crescimento, não só material, mas crescimento espiritual. Então a gente agradece a oportunidade a todos.